Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. A nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1073 do STF. Antes de começar, fica aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui, mas ainda não está inscrito no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube. Não deixa de ativar o sininho para ficar sabendo das notificações e nem de curtir, compartilhar, comentar e enviar esse material para aquele amigo que também estuda para concurso, que também faz faculdade de direito, é profissional da área jurídica, enfim, aquele seu amigo que possa se interessar por esse conteúdo. Com certeza ajuda demais a manter esse projeto. Fica também aquele convite para nos seguir no Instagram, @legislação_integrada, e o convite mais importante de todos, não deixa de acessar legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai ter a oportunidade de aproveitar a nossa oferta de Black Friday, que vai até o fim do mês de novembro, onde nós estamos com plano anual por só R$ 20 a mais que o plano semestral. Então você paga R$ 237 para ter um ano inteiro de material atualizado de lei seca e jurisprudência, além, claro, de todos os informativos, de todos os planos de leitura para todas as carreiras, tudo completinho para você ter um estudo super organizado e atualizado e com certeza vai fazer uma diferença muito grande para a sua aprovação. Então, meus amigos, não deixa de acessar, eu te aguardo no nosso clube. Vamos lá? Primeiro julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional lei estadual que veda ao poder público e às empresas públicas e de economia mista, cujo controle acionário pertence ao Estado, de assinarem contratos ou outros instrumentos legais congêneres que viabilizem a transferência do controle técnico, administrativo ou de gestão compartilhada. Meus amigos, a lei impugnada aqui foi a Lei 10.760 de 98 do Estado de Santa Catarina. Essa lei, lá no seu artigo 1º, dizia que é vedado ao poder público, às empresas públicas e de economia mista, cujo controle acionário pertence ao Estado de Santa Catarina, assinarem contratos ou outros instrumentos legais congêneres que em suas cláusulas conste a transferência de controle técnico, administrativo ou de gestão compartilhada das mesmas. Quais são os problemas aqui dessa lei? Em primeiro lugar, uma inconstitucionalidade formal, porque a iniciativa aqui dessa lei teria que ser do governador do estado. E não foi. No caso aqui, foi uma lei de iniciativa do Poder Legislativo. Por que teria que ser de iniciativa do governador do estado? Porque trata sobre a organização da administração pública. Então, aqui já de cara temos uma inconstitucionalidade formal. Mas, gente, também temos aqui uma inconstitucionalidade material, porque é competência da União legislar sobre direito civil e comercial. E essa lei, ela restringe a liberdade negocial de empresas públicas e sociedades de economia mista, sem que haja um dispositivo na Constituição Federal ou na legislação federal que traga esse tipo de limitação. E aí, gente, seguindo ainda à frente, há uma contrariedade também em relação ao ordenamento jurídico federal. Basta você ver que lá no artigo 173, parágrafo 1º, inciso 1 a 5 da Constituição Federal, está estabelecido que cabe à lei federal disciplinar o estatuto da empresa pública. E aí, essa disciplina jurídica ela está prevista, inclusive, lá na Lei 13.303 de 2016. E não existe esse tipo de vedação. Então, portanto, essa lei do Estado de Santa Catarina, ela vai de encontro à legislação federal. Então, olha só, aqui nós temos uma inconstitucionalidade formal, porque a iniciativa não foi do governador do Estado. Temos uma inconstitucionalidade material, porque caberia à União
legislar sobre direito civil e comercial, e além disso, essa lei estadual aqui também contraria o ordenamento jurídico federal, já que ela é incompatível com a lei número 13.303 de 2016. E também é bom que se diga que a Constituição Federal, lá no artigo 173, parágrafo 1º, incisos 1 a 5, determina que cabe à lei federal disciplinar esse estatuto da empresa pública. Então, portanto, essa lei federal, que é a 13.303, ela encontra guarida constitucional. Logo, a lei do Estado de Santa Catarina, por vários motivos já elencados, é uma lei inconstitucional. Próximo destaque do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é constitucional lei estadual que prevê a reserva de assentos especiais a serem utilizados por pessoas obesas, correspondente a 3% dos lugares em salas de projeção, teatros e espaços culturais localizados em seu território e, a no mínimo, 2 lugares em cada veículo de transporte coletivo municipal e intermunicipal. Essa lei, gente, é a lei número 13.132 de 2001 do estado do Paraná. Então, o que ela traz? Uma necessidade de reserva de 3% dos assentos em espaços de teatro, salas de projeção, espaços culturais, etc., para pessoas obesas, e a reserva de no mínimo 2 lugares por veículo também para pessoas obesas, isso no transporte municipal e intermunicipal. E aí, qual foi o principal argumento aqui para dizer que essa lei é inconstitucional? Principalmente em relação a essa questão dos 2 lugares por veículo, porque na ADI 2477 se argumentou, assim como na ADI também 2572, se argumentou que aqui se estava adentrando em competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. Mas o STF entendeu que não, que na verdade aqui se tratava de uma competência concorrente da União e Estados para promover acesso à cultura, ao esporte e ao lazer. Já que aqui não se trata de uma legislação de trânsito, se trata de uma legislação de acessibilidade. E da mesma forma trata sobre acessibilidade na questão da reserva de assentos nos teatros, salas de projeção e etc. E no segundo ponto se entendeu que essa lei é proporcional, guarda pertinência com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, então é uma lei proporcional que traz de uma forma bem parecida com aquilo que a legislação federal traz e que, portanto, não tem nenhum vício de inconstitucionalidade. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal e trata aqui da Emenda Constitucional número 86 de 2015, destaque da seguinte forma: são constitucionais por não violarem o direito à saúde os artigos 2 e 3 da Emenda Constitucional 85 de 2015, que é a emenda do orçamento impositivo, os quais alteraram a forma de cálculo dos recursos mínimos aplicados anualmente pela União em ações e serviços públicos de saúde mediante a instituição de subpisos anuais progressivos, neles incluída a parcela oriunda das receitas de royalties de petróleo e de gás natural. Então vamos lá. Primeiro ponto. É possível declarar a inconstitucionalidade de uma emenda constitucional? Gente, é possível, né? Não é possível fazer controle de constitucionalidade daqueles dispositivos originários da Constituição. Então, não tem como você pegar um dispositivo originário da Constituição e dizer que ele é inconstitucional. Mas você pode sim, perfeitamente, declarar inconstitucional uma emenda à Constituição, que é um dispositivo que vem posteriormente. Nesse caso aqui, temos a emenda do orçamento impositivo e o que ela fez? Ela alterou a fórmula de cálculo dos recursos mínimos que devem ser aplicados pela União em ações e serviços públicos de saúde. Como é que ela fez isso? Lá no artigo 2º, ela trouxe
uma instituição progressiva de subpisos. Então, por exemplo, a partir do exercício financeiro subsequente, que seria, portanto, 2016, esse subpiso seria 13,2%, depois 13,7%, e assim a cada ano esse subpiso aumentaria. E além disso, essa emenda constitucional trouxe uma previsão de que aquelas despesas de saúde custeadas com royalties de petróleo e gás natural também seriam computadas para fim do disposto lá no artigo 98, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, que é exatamente o dispositivo que traz o valor mínimo, né, que no caso é um percentual 15%, que deve ser investido em saúde pela União. E aí o que o STF entendeu? Que essa emenda constitucional ela é constitucional. Por que ela é constitucional? Porque ela não desvirtua o núcleo fundamental do direito fundamental à saúde. E além disso, ela pondera essa necessidade de manutenção de políticas estatais contínuas e abrangentes na área de saúde. Então, entendeu-se aqui que houve uma ponderação e que, de fato, essa emenda à Constituição não desvirtua as políticas públicas em saúde. O próximo julgado do dia foi inserido tanto na CLT quanto na Lei nº 8.213 de 91, que é a Lei dos Planos e Benefícios do Regime Geral de Previdência Social. O destaque aqui ficou da seguinte forma: no caso de internações pós-parto, que durem mais de 2 semanas, o termo inicial da licença maternidade e do salário maternidade é a alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido, o que acontecer por último, prorrogando-se ambos os benefícios por igual período ao da internação, visto que não podem ser reduzidos de modo irrazoável e conflitante com o direito social de proteção à maternidade e à infância. Gente, o direito à licença maternidade vai estar tanto no artigo 392 e parágrafo 1º da CLT, quanto no artigo 71 da Lei 8.213 de 91. São bem parecidos as disposições, na verdade. Vamos ler aqui. Artigo 392. A empregada gestante terá direito à licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário. Parágrafo 1º. A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o empregador da data do início do afastamento do emprego, que deverá ocorrer entre o 28º dia antes do parto e a ocorrência deste. Aqui foi na CLT. Na Lei 8.213, artigo 71. O salário maternidade é devido à assegurada pela Previdência Social durante 120 dias, com início entre 28 dias antes do parto e a data da ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade. Então, veja só, é um direito a receber a licença maternidade por 120 dias, e qual é o termo inicial? Pode ser 28 dias antes do parto ou até o dia do parto. Então, normalmente, as mães preferem que comece só no dia do parto, para elas terem mais tempo com o filho. Mas, às vezes, é inviável, né? Às vezes, realmente, é necessário se afastar um pouco antes pela própria situação da gravidez. Mas aqui esse julgado traz uma situação peculiar. É aquela situação em que a criança nasce, mas ou a criança ou a mãe precisam ficar internadas por alguma complicação do parto ou algo do tipo. E aí, qual vai ser o termo inicial desses 120 dias? E aí a solução que se deu aqui foi a seguinte, foi, olha, se passar de 2 semanas, o termo inicial da licença maternidade vai ser só a data da alta. E aí, tanto faz que seja a alta da criança ou da mãe, é o que acontecer por último. Trata-se, gente, de uma interpretação conforme a Constituição desses dispositivos que já foram lidos e também do 392, parágrafo 2º da CLT, que diz que os períodos de repouso antes e depois do parto poderão ser aumentados de 2 semanas cada um, mediante atestado médico.
Então veja só, a lei já permite, a CLT já traz de forma expressa essa possibilidade de ampliação de 2 semanas aqui no prazo de licença maternidade. Só que não é razoável mesmo assim que caso a mãe precise ficar mais tempo internada, seja por uma questão dela ou da criança que acabou de nascer, que esse período seja descontado aqui na licença maternidade. Então, exatamente por isso é possível ampliar esse período da licença maternidade. Então, por exemplo, se a mãe passou 30 dias internada, a licença maternidade vai ter 30 dias a mais do que esses 120 que estão previstos. Próximo destaque do dia inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por violação dos princípios da simetria e da autonomia dos entes federados, norma da Constituição Estadual que prevê hipótese de intervenção do Estado no município, fora das que são taxativamente elencadas no artigo 35 da Constituição Federal. Gente, quais são as hipóteses de intervenção estadual no município? Está lá no artigo 35. O Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando 1. Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por 2 anos consecutivos, a dívida fundada. 2. Não forem prestadas contas devidas na forma da lei. 3. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento de ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. 4. O Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Então, aqui estão as hipóteses. São essas 4. Acontece que a Constituição do Estado de Rondônia trouxe uma 5ª hipótese: não forem cumpridos prazos estabelecidos na Constituição Estadual. E aí é possível? Não, não é possível. Por quê? Porque o rol aqui do artigo 35 ele é taxativo. Inclusive, se você for ao artigo 35 da Constituição Federal Integrada, você vai ver lá outros julgados iguaizinhos a esse, que também julgaram inconstitucionais dispositivos de constituições de outros estados sob o mesmo argumento, que o rol aqui do artigo 35 da Constituição Federal ele é taxativo. Então, se o Estado inovar, esse dispositivo fatalmente será inconstitucional. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal, e aqui temos uma tese de repercussão geral, é o tema 970. A tese ficou da seguinte forma: é constitucional, formal e materialmente, lei municipal que obriga a substituição de sacos e sacolas plásticas por sacos e sacolas biodegradáveis. Temos aqui, gente, em primeiro lugar, uma competência concorrente da União e dos Estados para legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Está lá no artigo 24, inciso 6º da Constituição Federal. Então aqui nós temos conservação da natureza de uma forma clara e proteção do meio ambiente e combate à poluição também de uma forma clara, quando a lei municipal traz essa necessidade de substituição de saco plástico por sacola biodegradável. Ok. Qual é a questão? Artigo 24 trata sobre legislação concorrente. Legislação concorrente é de quem? União, Estados e DF. Tem município aqui? Não tem. Ah, professor, então é constitucional? Não, não é. Por quê? Porque quando você vai lá no artigo 30, inciso 2, vai estar previsto que compete aos municípios suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, gente, compete aos municípios suplementar. Aqui trata, de fato, de uma matéria de competência supletiva dos municípios.
já que essa lei municipal aqui do município de Marília, São Paulo, trouxe uma disposição que é mais protetiva ao meio ambiente. Então, ela está plenamente dentro dessa competência supletiva do município para legislar sobre as matérias que são de competência concorrente da União, Estados e DF. O último julgado do dia, inserido também na Constituição Federal, e o destaque ficou da seguinte forma: a instituição de hipótese de substituição tributária do ICMS, imputando-se a estabelecimento atacadista o dever de recolhimento do tributo em relação às operações subsequentes, pode ser feita por meio de lei ordinária estadual, devidamente regulamentada por decreto. Então, o que aconteceu aqui? A lei estadual, ela disse, olha, estabelecimento atacadista, você vai ter aqui o dever de recolher um tributo em substituição tributária. Então, vai ser uma substituição tributária em relação às operações subsequentes. E aí, essa lei ordinária estadual, ela foi regulamentada por decreto. E aí foi proposta a DEI 5702, dizendo que essa lei seria inconstitucional. Só que vamos ler aqui o que diz o artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento do imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Então, legal. O artigo 150, parágrafo 7º, diz claramente que é sim possível que a lei traga hipótese de substituição tributária. E veja só o que o comecinho desse dispositivo diz. A lei poderá atribuir. Então, aqui está falando em lei complementar? Não, se é a lei, é o mínimo, né? É a lei ordinária. Então, a lei ordinária estadual poderia trazer essa situação? Poderia trazer aqui uma hipótese de substituição tributária? Poderia. E o decreto estadual pode regulamentar? Pode. Então, tudo certinho. Não há nenhuma inconstitucionalidade aqui nessa lei do estado do Rio Grande do Sul. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Não deixa de curtir, compartilhar, comentar, enviar para aquele amigo que certamente vai ter aí algum interesse no nosso material. E não deixa de acessar legislaçãointegrada.com.br. Nossa oferta de Black Friday está lá disponível até o fim do mês de novembro. Uma oferta super especial feita aí para você e que com certeza vai te ajudar muito nessa caminhada rumo à aprovação no concurso dos seus sonhos. Te aguardo no nosso próximo podcast e até lá!